Vamos orar pelo servo do Senhor e logo em seguida ele tem toda a liberdade para ministrar, entregar a palavra do Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, te louvamos por tudo quanto já ouvimos, que já recebemos da parte do Senhor. Continua falando conosco, usa teu filho mais uma vez para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer para os amados irmãos que para mim, motivo de muita alegria no meu coração, de poder estar mais uma vez também aqui presente, né, revendo muito dos irmãos que já conheço alguns, e agradecer também, sou grato a Deus, né, por esta oportunidade, esse privilégio, e ao pastor Eliseu, que é muito meu amigo, que lançou aí um convite, e a gente de bom grado atendeu, né? E também a todo o corpo de obreiro desta congregação, de uma forma em geral, a minha gratidão. Meus queridos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do verso 21. Glórias a Deus. E também louvo a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está comigo. Onde me convidam para levar a palavra de Deus, ela tem sido muito companheira para mim. Presbítero irmão Denilson, né? Que também muitas das vezes me acompanha por aí, onde eu tenho ido, pela graça de Deus, e a sua família, né? A irmã Jose, o irmão Samuel e a irmã Samile. Sempre onde eu vou, indico eles para louvar também. E eles têm sido bênção de Deus. Amém? Todos encontraram? É uma palavra breve. A partir do versículo 21, o apóstolo Paulo falou: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, meus queridos. Pastor, toma. Muito bem, meus amados, queridos irmãos e irmãs. Quando eu paro para meditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, eu amo este evangelho que eu chamo que um evangelho muito poderoso, em que o apóstolo Paulo pregou nos seus dias e pregou para todas as igrejas, que surgiu desde os seus dias até agora, e hoje ela chega a nós aqui nesta noite. Eu digo que é um evangelho poderoso, porque vai tratar especificamente da nossa salvação. E o evangelho do Senhor Jesus é falar, é pregar das novidades, das boas novas. Jesus mandou: vão anunciar o meu evangelho. E desde quando eu me conheci por gente ou um obreiro e começaram a fazer convite para mim e pregar, eu logo tinha no meu coração um compromisso com Deus, de nunca me apoderar de um momento, de alguns minutos como este, para falar algo para a igreja que saia de mim mesmo.
ou algo que venha trazer glória para mim. Jamais isso esteve no meu coração. Então, as mensagens, por mais que às vezes muitas pessoas não gostem, ela tem sido estilo ensinamento, né? E não é muita gente que gosta de ensinamento, mas é a forma que Deus me levantou e tem me usado na forma de ensino da palavra. Mas receba nesta noite esta palavra, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, né? Então, pensando na carta do apóstolo Paulo, eu vejo ele dizendo: eu, Paulo, fui separado por Cristo Jesus para o Evangelho, para um compromisso, e esse Evangelho é de Cristo Jesus. Lá na frente ele vai dizer, segundo o meu Evangelho. Ele se apodera dessas palavras porque todas elas são verdades. Então ele nos aplica várias doutrinas para nós de suma importância para os nossos dias. A doutrina da salvação é uma delas, a qual eu pretendo falar hoje sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então ele começa no capítulo 1, mostrou para aquela igreja lá em Roma, para aqueles gentios que estavam inseridos dentro daquela igreja, para vários judeus que naqueles dias teriam aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ali eles estavam todos agregados em uma só igreja. E então havia alguma coisa contrária quanto à salvação, porque muitos judeus que estavam ali inseridos, mesmo tendo aceitado Jesus como seu único Salvador, eles estavam a todo tempo falando para os nossos queridos irmãos que eles deveriam sim, agora vocês aceitaram a Jesus, mas precisam se circuncidar, precisam fazer a circuncisão. Então o apóstolo Paulo vai entrar para fazer uma defesa, mostrando a realidade dos fatos e mostrar qual a importância de ser judeu e, por que não dizer hoje nos nossos dias, qual a importância de sermos cristãos nos nossos dias. E também qual a importância da circuncisão. Lembrando que naqueles dias eles faziam a circuncisão em todos os homens. E as mulheres entravam todas debaixo desta bênção também, através de que os homens, eram circuncidados. Mas hoje nós temos como circuncisão o batismo nas águas, Haja vista que a todo tempo o apóstolo Paulo parece que tem um amigo na sua imaginação, que a todo tempo na sua mensagem que ele está pregando, esse camarada está lá. Epa, eu tenho a circuncisão. Ou hoje, nos nossos dias, se tivesse alguém aqui religioso demais, diria assim, eu sou batizado, eu desci as águas para a sua defesa. Então o apóstolo Paulo vai mostrar no capítulo 1 que os homens, conhecendo a Deus, tendo conhecimento de Deus, eles preferiram negar a Deus, não servir a Deus, mas foram criar imagens para si, segundo os seus conceitos. E foi isso que eles fizeram. E ele deixou claro que o homem, de si mesmo, ele não busca a Deus. O homem, cada vez mais, ele vai andando por um caminho que o seu fim é um abismo sem fim. E ao invés de ele vir para uma luz, ele almeja cada vez mais andar em trevas. E esta é a condição que o apóstolo Paulo quer mostrar no capítulo 1, uma condição universal. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Aqui ele está repetindo de novo o assunto onde nós lemos. Versículo 23. Todos pecaram, destituídos estão. Esta é a condição universal para todos. Mas, quando ele entra no capítulo 2,
Parece que ele vê no seu amigo imaginário alguém falando. É isso mesmo. Essas pessoas aí, os gentios, eles estão indesculpáveis diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo frisa que todos estão indesculpáveis diante de Deus. No capítulo 2, aparecem os religiosos, os judeus, apontando para os gentios. É isso mesmo, Paulo. Sabe aquele pastor que muitas das vezes anda nas nossas igrejas enquanto o pregador está pregando e às vezes está ardendo no lombo mesmo, e ele pula aqui e ele diz, maravilha, fala mesmo, é bem na espinha. Sabe aquele pastor que faz isso, aquele religioso? Parece que o apóstolo Paulo tinha um camarada bem assim nos seus dias, querendo apontar o erro dos outros. E o apóstolo Paulo então se vira para ele e fala, é verdade, eles são, os pagãos, são indesculpáveis diante de Deus. Mas vocês aí, judeus religiosos, também são indesculpáveis diante de Deus. Porque vocês, judeus, também herdaram, assim como os pagãos, o pecado universal, que veio de Adão e Eva, desde o dia que eles resolveram desobedecer a Deus. Então, todos receberam como herança o pecado que eles praticaram lá. E ao invés de nós, eu sempre uso dizer que nós não recebemos deles como herança o pecado, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. E porque eles pecaram, nós pecamos todos os dias. O que nós merecemos? A morte. É por isso que todos os dias nós estamos aí brigando contra esse inimigo, numa luta sem fim. E é certo que um dia ela também chegará a nós. E enquanto Cristo Jesus não voltar a arrebatar a igreja, infelizmente ela vai nos vencer. A morte vai nos levar. E essas mensagens não trazem muito glória a Deus e aleluia, não. É por isso que nos nossos dias, pastor, eu não vejo essas mensagens sendo pregadas na igreja. Eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, aonde o Senhor me enviar, eu vou pregar essa palavra, porque é essa palavra que está dentro do meu coração. Como é que eu vou lá na igreja abrir a minha boca para me expressar de algo que eu não sei, quando que o meu coração está cheio dessas verdades bíblicas aqui? Como que eu vou me expressar de coisas que eu vou falar de mim? É o que muitos têm feito. Mas a verdade do evangelho, que sempre esteve em jogo, ela tem sido deixada de ser pregada por muitos pregadores. O horário não espera, ele passa rápido demais. Então o apóstolo Paulo vai dizer, vocês judeus, vocês também são indesculpáveis, assim como os pagãos, vocês também são indesculpáveis diante de Deus. E mais, vocês são indesculpáveis porque receberam a mesma herança de Adão e Eva, assim como os pagãos. E porque vocês também receberam os oráculos de Deus, receberam a lei de Deus e não obedeceram. Vocês desonraram a Deus. Então por isso vocês também são indesculpáveis. Todos são culpados. Então, agora ele está no capítulo 3, trazendo para nós aquilo que nós todos, toda a raça humana precisa desesperadamente. Eu estava lá no meu trabalho hoje e estava pensando comigo e pensando com Deus. Eu preciso desesperadamente da minha justificação. Como que eu vou me justificar diante de um Deus que ele é justo na sua integridade, no seu íntegro, e eu sendo indesculpável, sendo injusto diante dele? Como que pessoas hão de se justificar? Porque elas precisam de uma justificação. Se todos são universalmente indesculpáveis, sendo eles pagãos ou religiosos,
ou nos nossos dias mundanos ou cristãos, né, pastor? Então o apóstolo Paulo entra no discurso que nós lemos. Ele vai dizer, é verdade, todos estão indesculpáveis e não há o que fazer. Se você conhece uma pessoa tão cheia de religiosidade, aonde o seu lema é logo meter o dedão na vida do nosso irmão, essa pessoa está fora da casinha mesmo, como diz o pastor Elias. O pastor Elias que fala, ó, de vez em quando, ó, se tiver alguém lá meio fora da casinha, coloca ele dentro da casinha lá, ensina eles lá, né? E é verdade. Se alguém tão cheio de religiosidade, achando que ele está por cima em um patamar mais elevado do que os demais, essa pessoa está enganada em si mesma. Porque diante de Deus, não há diferença nenhuma entre uma pessoa e outra, seja ela homem ou seja mulher. Não há indiferença. Deus não faz acepção de pessoas. Olha eu lá diante do juízo de Deus, levando a minha carteirinha, olha, eu sou obreiro na Assembleia de Deus, eu sou presbítero lá, Deus. Quando eu estava lá, eu ajudava a julgar, como aqueles judeus ali que estavam apontando o erro dos outros. Quando eu estava lá, eu ajudava a julgar essas pessoas para o Senhor. Será que Deus olharia para mim neste dia e dizia para mim, pode entrar? Você estava lá, você era religioso, você até me ajudou a julgar as pessoas lá, né? Tudo isso eu fiquei pensando no meu raciocínio no dia que passou, para me expressar de melhor forma, para que vocês possam me compreender e também entender o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Os critérios que Deus vai usar no dia do Senhor será o meu e o seu proceder. Todos aqueles que negligenciaram a lei e que elas tiveram um mínimo de conhecimento da lei, eles serão julgados diante deste mínimo de conhecimento sobre a lei. E sobre esse mínimo de conhecimento elas serão condenadas. Mas todos os judeus, todos os religiosos, eu trago a figura dos religiosos, dos judeus para os religiosos. Todos aqueles que buscaram ter muito mais conhecimento da lei. O apóstolo Paulo frisa os judeus, porque eles estavam lá, fazendo uma bagunça na igreja. Nem eles conseguiram obedecer, nem sequer os 10 mandamentos, quem dirá as 600 e pouco. Nem as 10. Lá em Lucas 10, chega um religioso diante de Deus, de Cristo Jesus, naquele dia que Jesus estava na terra. E ele diz, Jesus, como é que eu faço para ir para o céu? E Jesus falou, tu conhece a lei? Eu conheço a lei. E começou a pregar para Jesus. Começou a falar toda a lei para Jesus. E Jesus olha para ele, então é isso mesmo. Você conhece a lei, então cumpra a lei. Mas quem que consegue cumprir a lei? Senão somente um homem pode cumprir. Cristo Jesus. O único, porque toda a lei tinha a sua finalidade em Cristo. Eu imagino uma cruz e Cristo lá, crucificado. Toda a finalidade da lei está lá. Em Cristo. E Cristo Jesus padeceu por mim e por você.
por todos os homens, todos aqueles que crê, e não só crer, mas crer pela fé. Porque existem muitas crenças, muita pessoa dizendo, eu tenho fé demais. E eu vou dizer que algo que não é fé é você levantar de manhã cedo, olhar para aquele dia bonito, com um sol maravilhoso, e de repente tu faz assim, faz uma figa lá, sabe? E dizer, hoje o dia está bonito, as coisas vai dar certo para mim. E para você também, irmão. Então, vamos lá. Vamos lá que vai dar certo. Isso não é fé. Fé não é positivismo. Se você vê alguém muito positivismo, isso não é fé. Essa pessoa não conhece nada de fé e ela não tem fé. Então, a fé em Cristo Jesus, ela traz justificação para mim. É a única maneira de eu ser justificado, é me rendendo a esse Cristo. É me colocando debaixo da sua bênção e da sua graça maravilhosa. Porque esta justiça de Deus que o apóstolo Paulo está falando, ele diz, agora se manifestou sem lei, porque a lei trouxe condenação para todos nós. Todos foram condenados pela lei. Então não é pela lei, não é por muito conhecer a lei ou praticar a lei que eu vou ser justificado por ela. Porque ele diz que pela lei ninguém vai ser justificado. Mas ele diz que manifestou sem lei a justiça de Deus. Então é Deus, não tem nada de humano nessa justiça de Deus. Essa justiça de Deus não saiu de mim, não saiu de homem algum, mas saiu do próprio Deus. Foi Deus que, como um juiz, no seu tribunal, ele vê uma pessoa sentenciada à culpa e merecedora de todos os seus maus atos, o castigo, e um castigo eterno ainda. Nós todos merecíamos o inferno de fato. Mas Cristo Jesus pagou. Ele fez uma troca, ele achou uma maneira para reverter esta injustiça. Então ele manifesta, ele apresenta diante dos nossos olhos a salvação, a saída. Como o nosso irmão leu o texto ali, eu tenho muitos inimigos, está surgindo muitos inimigos contra mim. E eles falam mal de mim e ainda dizem, não há salvação para ele. Mas Cristo Jesus pagou naquela cruz e hoje eu posso olhar para ele e me rendendo debaixo da sua graça, sou justificado. E esse processo da justificação, ela é imediata. No momento em que eu me rendo aos pés do Senhor Jesus, então é de imediato que eu recebo a justificação diante de Deus. Quando Deus olha lá do céu para nós aqui, Ele nos vê, nós nos rendendo debaixo da sua graça, Ele entende, está justificado. Está justificado. Então o meu nome é justificado, sabe aonde? Na glória. Na glória de Deus. Então está lá no livro de Deus o meu nome e talvez do lado aqui, ou embaixo, ou em cima, escrito justo. Uziel justo. Por quê? Porque pela fé eu criei. E isto é para todos. O que Cristo fez era para todos. Mas esse todos não é todos, mas sim todos os que crêem. Todos aqueles que crêem pela fé em Cristo Jesus hão de ser justificados. Amém? Vocês estão me entendendo? O horário acabou. Eu estava meio perturbado com aquele horário. Né? Já é 9 horas. Então, meus queridos, ele diz,
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E então, pelo que Cristo fez, todos sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele trouxe o testemunho consigo. Quando ele manifestou a sua justiça, ele tinha com ele o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento trazia uma referência de um Messias que viria para restituir-nos, para nos remir, para nos trazer redenção. E somente assim, pela graça de Deus, fomos justificados sem preço. Então, eu não tenho que me associar a alguma ideia, como às vezes a gente fica sabendo de algumas ideias, como no século XVI, que a Igreja Católica, Romana, ela trazia algumas penitências para que alguém pudesse alcançar a fé em Cristo, para que ela pudesse ser justificada. Sem acoplar essas ideias, não há o que fazer. O que Cristo fez, Ele fez, foi por todos. Então, não tem como eu acrescentar item algum nesta justificação, porque não partiu de homem, não tem humanismo aqui, é somente Deus, é Deus único fez isso. Então ele pega a justiça de um Deus, de uma pessoa, de um homem, ele sendo homem e Deus, que passou aqui, teve o mesmo sentimento que eu e você, as mesmas dores, mas padeceu pelas minhas culpas. Ele levou consigo todas elas. E hoje eu sou justificado por Ele gratuitamente. Eu não preciso acrescentar mais nada, não preciso pagar nenhuma penitência. Parece que eu vejo muitas das vezes pessoas querendo fazer alguma coisa para ver se Deus enxerga ela mais do que os outros. Embora que ela faça tudo o que ela queira fazer, Deus não há de ver ela melhor do que ninguém, porque não há diferença. Para Deus não. Então esta é a justiça de Deus. Na morte do seu Filho amado lá na cruz do Calvário, para a minha salvação, para a sua salvação. E quantas pessoas, quantos cristãos que puderam compreender esse ato de justificação e puderam ganhar de graça a sua justificação, a sua salvação. Uma vez, quando eu estava estudando muita teologia, no início, eu quis dar um demitido, eu quis estudar bastante teologia. Aí, quando eu vi que eu ia quebrando a cara, eu parei. Mas eu estudei algumas coisas sobre Martinho Lutero e um ato que me chamou a atenção foi num texto lá que ele escreveu, dizendo: e então, quando ele leu esse texto aqui que nós lemos, ele entendeu e compreendeu. Ele disse: agora nós somos justos e pecadores. Porque eu sou justificado, eu não deixei de ser pecador ainda. Eu não sou melhor do que ninguém. E não é porque eu desci as águas no batismo que no outro dia viria algo sobre mim, soberano, tão divino, que me mudaria e me transformaria da água para o vinho, não. E muitas pessoas confundem esse processo de justificação com santificação. Porque tu aceitou Jesus hoje, agora tu tem um processo aqui para seguir. Pare com isso. A minha santificação é bem diferente da do irmão aqui. Às vezes a minha santificação pode ser bem mais rápida, mas a do irmão, às vezes, não sei pelo que, pode ser mais tardia. Mas o que interessa é que ele vai se esforçar. Porque todos aqueles que foram justificados lá na frente, o apóstolo Paulo vai dizer, todos aqueles que são justificados, que compreendem a sua justificação, daqui por diante eles vão sim se esforçar para agradar a esse Deus e para viver nova vida para esse Cristo. Ela vai morrer para esse mundo de pecado e vai procurar viver diferente.
Viver para esse Cristo, para a sua salvação. É por isso que lá no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar: agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão, mas tem esse porém, tem que estar em Cristo Jesus. Senão tem condenação, sim. Não há condenação para aqueles que o aceitaram, para aqueles que compreenderam. Então é pela fé. Fé não é nada de positivismo, não é figa, não é arrepios, como alguns mostram, estão sentindo até arrepios. Isso não é fé. Fé tem algo a ver com pensar, com compreender, com entender, né? Isso é fé. Eu entendi e compreendi, eu passo a ter fé. Amém? Não quero ir mais além para não deixar vocês muito cansados, não. Não quero ser taxativo demais. Vamos nos colocar de pé, então? Vamos agradecer a Deus. Eu não sei se tem alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador. Se tiver alguém que ainda não aceitou, posso convidar, né? Eu lhe convido, se você queira aceitar esse Jesus para ser o seu justificador, para hoje ele escrever seu nome no livro da vida, para você ser contado no dia que o Senhor Jesus vier buscar sua igreja, subir com ele no arrebatamento e morar no céu. Se não tivesse, todos já são crentes, nós podemos orar. Tem alguém enfermo? Quer receber oração? Eu nunca deixo de chamar os enfermos à frente na hora do apelo, porque Deus me ordenou a orar pelos enfermos. Biblicamente e para mim mesmo Ele falou. Todas as vezes, não orem sem chamar os enfermos. Muitas pessoas vão ser curadas no momento da oração. E eu tenho crido, eu creio no meu Deus. Com compreendimento. E se vocês, assim como eu, crê e compreenderam, orem comigo. Intercedem a Deus a favor dessas vidas que aqui estão, seja onde for a enfermidade dela. Não é eu que vou curar, é o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos. E aqui, Senhor, a sua palavra mais uma vez foi anunciada, foi pregada. Nós falamos, Senhor Deus, da salvação, da justificação pela fé que há no seu único Filho, Senhor. Agora, meu Deus, nós crendo, compreendendo, ó Deus, o processo da justificação que é de imediato, então me sinto justo diante de Ti por causa da sua justiça, por crer no Teu nome, no Seu Filho, Senhor. Agora, Senhor Deus, eu entrego essas vidas nas Suas mãos, Senhor Deus, seja a enfermidade, seja o que for, meu Deus, as suas necessidades. Toca lá, Senhor, naquela enfermidade que incomoda os seus filhos, o seu servo, a sua serva. Deus, para a honra e a glória do seu nome, cura, Jesus. Eu repreendo no poder que há no seu nome, porque assim o Senhor nos enviou para nós irmos e curar os enfermos. E assim, ó Deus, temos tentado fazer todos os dias da nossa vida, pregando, anunciando o evangelho da salvação e da cura e também da libertação para todos os que creem no seu nome. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade.